E aí, pessoal, meus alunos do Mais Tribunais, RR na área! Vamos dar sequência na nossa temática, né? Hoje, parte 2 do tema Jornada, Duração do Trabalho. Sempre me perguntam aí, nossos canais de comunicação estão aí no quadro. Esse aqui eu acho imprescindível, ó, para você que está fazendo um concurso, que é o meu Instagram, que é o @profrenzete. Lá no meu Instagram eu posto dicas diárias, direito de processo de trabalho, que ajudam vocês muito a lembrar um ponto, um tópico essencial aí para a prova. E também o Periscope, @profrenzete, que a gente também tem lá as nossas aulas, sempre que a gente pode, né? Sempre que possível eu apareço lá com as aulas. Parte 2, então, do tema Jornada de Trabalho. Eu vou começar a falar do trabalho noturno. Pois bem, a Constituição Federal, ela assegura uma hora, né, superior para quem trabalha no período noturno. A Constituição não fixou o adicional noturno. Quem trouxe o adicional noturno foi a CLT, se eu estiver me referindo aos empregados urbanos regidos por ela. Agora, a Constituição só assegurou, só garantiu uma hora, né, a mais maior para quem trabalha nessa situação. Então, diz o artigo 7º, inciso 9 da Constituição, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Nós sabemos que nós somos programados para trabalhar de manhã e dormir à noite. Então, se eu trabalho à noite, é correto aí que eu ganhe mais, né? Porque é prejudicial, sem sombra de dúvida, isso não se discute. Mas quem trouxe o adicional foi a CLT, no seu artigo 73, traz um adicional para os empregados urbanos regidos pela CLT de 20% no mínimo. Então diz assim: salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno. E para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna. Então, quem trabalha no período noturno vai receber um adicional de pelo menos 20% sobre a hora diurna, tá bom? Esse é o adicional pelo trabalho noturno, pelo período noturno, para os empregados urbanos regidos pela CLT. Atenção com esse primeiro período, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal. Meus amigos, eu já vi uma prova do CESP copiando e colando o artigo 73 da CLT e deu como errado. Por quê? Porque esse primeiro período, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, isso não foi recepcionado pela Constituição Federal. Quero dizer, a Constituição não fez nenhuma ressalva. Se você observar e voltar comigo aqui no artigo 7º, inciso 9, não, ela só assegura uma remuneração superior ao período noturno, superior à do diurno. Então, se eu trabalho à noite, eu ganho mais. Isso que ela assegurou. Ela não fez essa ressalva do artigo 73 da CLT. Onde eu quero chegar? Não importa se você trabalha em revezamento, não importa. Quem trabalha no período noturno vai ganhar mais por aquele período, aquele horário, de quem trabalha no período diurno. Claro, porque é prejudicial à sua saúde. É um adicional, né? O adicional aí pelo período noturno trabalhado. Isso não se discute, isso aqui é bem tranquilo. Mas, Genzete, qual é o horário noturno? Para os empregados urbanos regidos pela CLT, o trabalho noturno começa às 22 horas de um dia e vai até as 5 horas do dia seguinte. Então, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, eu vou fazer jus a esse adicional, de no mínimo 20%. E a hora noturna, ela vai ser reduzida. Ela é chamada de hora ficta, reduzida a 52 minutos e 30 segundos. Não esquece disso também. Também no artigo 73, tudo isso, parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 1º diz lá a hora ficta. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Então está aqui a hora ficta, reduzida. Parágrafo 2º. Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Então, está aqui o nosso período, está aqui a nossa jornada reduzida. E se eu trabalhar num horário misto? Como assim no horário misto?
que pegue parte do período diurno e parte do período noturno. Então, vamos imaginar que a minha jornada seja das 18, por exemplo, né, até as 24 horas. Então, essa é a minha jornada. Vai das 18 às 24 horas. Nós sabemos que das 18 até as 22 horas, eu falo boa noite, não falo? Falo. Eu falo boa noite, mas eu estou no período diurno. Então, se eu trabalho num horário misto, das 18 às 22 horas, não há que se falar em adicional. Não há. Agora, das 22 horas até as 24 horas, que foi meu exemplo aqui, eu estou no período noturno. Então, se eu estou aqui no período noturno, nesse período aqui, há que se falar em adicional de no mínimo 20%. Tá bom? Não esquece isso não, tá? Então, 18 às 24 é período misto. Das 18 horas até as 22 horas, eu estou no período diurno. Não há que se falar em adicional. Minha jornada é mista. Mas das 22 horas até as 24 horas, eu estou no noturno. Aí eu vou fazer jus ao adicional de no mínimo 20%, tá? Esse aqui é o sistema para quem trabalha em período misto. Atente-se bem aí também a esse ponto, a esse tópico. Muito bem. Em relação a esse adicional, nós temos uma súmula bem interessante, que é a súmula 60. Preste atenção a uma coisa. O adicional noturno, o adicional de insalubridade, vai estudar comigo ainda, o adicional de periculosidade, é sinônimo isso de salário-condição, como diz a própria doutrina. É um salário-condição. Quero dizer, não existe direito adquirido a você receber esses adicionais. Mas enquanto você recebe esses adicionais, já que o seu contrato de trabalho vive uma situação peculiar, gravosa, especial, enquanto você recebe, ele vai incidir reflexos nas demais parcelas. Quero dizer que enquanto você recebe salário condição, ele tem natureza salarial. Então, a súmula 60 no item 1 diz assim: o adicional noturno pago com habitualidade integra, gosto disso, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Tudo bem? Maravilha. Uma outra situação de prova pode ser a seguinte. Vamos imaginar que eu trabalho como porteiro de um edifício das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Esse é meu horário. Pois bem, a síndica vira e fala para mim: olha, Renzete, você só larga a portaria, isso é uma ordem expressa, se quando o novo porteiro chegar, ele te render. E o outro porteiro que me rende é amante lá da síndica, é o cacho da síndica, então tem lá um acordinho entre eles. Por quê, Renzete? Porque não acontece nada com ele e ele sempre chega às 5h30, 6 horas, e eu fico lá esperando. Ou seja, eu estou trabalhando integralmente no período noturno, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, estou prorrogando a minha jornada. Então, 5h30, 6 horas é bom dia, mas eu estou saindo de uma jornada integralmente noturna. Nesse caso, se eu saio de uma jornada integralmente noturna e prorrogo a minha jornada para o diurno, eu permaneço recebendo o adicional noturno. É o item 2 da mesma súmula. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devida também, o adicional quanto às horas prorrogadas. Exerce do artigo 7.3, parágrafo 5º da CLT. Então está aí, né? Se você cumpre integralmente o período noturno, quando fala aqui integralmente, 22 às 5, e prorroga, você permanece recebendo esse adicional. Lembrando, já disse, repito, que o adicional noturno, assim como os demais adicionais, por hora me interessa só ele é chamado pela doutrina de salário-condição. Não existe direito adquirido à percepção do adicional noturno. Já falei, vou repetir, fomos programados para quê? Trabalhar de manhã e dormir à noite. É muito chato você ir trabalhar à noite, né? Ah, mas eu gosto. Monta uma boate, então, compra uma boate para você. Então, eu gosto de trabalhar à noite.
É chato, é prejudicial. Você vai trabalhar e todo mundo vai dormir. Quando você vai dormir, todo mundo acorda para ir trabalhar. É complicado. Então, se cessar da causa do trabalho noturno, o empregador passa o empregado para o diurno e cessa o adicional. Claro, quero dizer, não existe direito adquirido à percepção do adicional noturno, assim como os demais adicionais, por hora me interessa só ele. Por isso que a doutrina chama de salário condição. Súmula 265 do Tribunal Superior do Trabalho. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Está aí o salário, condição. Muito bem, mas nós também podemos encontrar o trabalho noturno lá no meio rural, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Você pode decorar, é fácil, mas tem uma diquinha que todo professor de direito do trabalho fala. Vamos começar aqui com a pecuária. Como é que eu vou lembrar o período noturno da pecuária, da agricultura, o adicional? É fácil. O empregado urbano, você grava, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Adicional 20% e a hora noturna é reduzida, é ficta, a 52 minutos e 30 segundos. Isso já grudou em você. Mas se eu estiver falando em rural, pecuária, eu vou lembrar que pecuária lembra vaca. Pecuária lembra vaca ou boi, tanto faz. Quantas patas tem a vaca? A vaca tem 4 patas. Aqui está. 4 horas. Se você colocar assim na hora da prova, não vai errar nunca. Quem acorda às 4 horas da manhã, dorme com quem? A vovó falava muito isso. Dorme com as galinhas. Quantas patas tem a galinha? Quantos pés? Sei lá. 2. 2 está aqui. E a galinha faz o quê? A galinha bota ovo. Onde é que coloca o ovo da galinha? Aqui, ó. Então, das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte, é o trabalho noturno da pecuária, no rural. Ah, Renzete, historinha besta para eu gravar, hein? Decora, mais fácil. Agora, qual vai ser a historinha que você vai inventar para a agricultura? Por isso que é fácil a historinha. E eu começo com a historinha para a pecuária, não é à toa. Porque para chegar aqui na agricultura, você vai crescer mais 1 hora aqui e mais 1 hora aqui, ó. Fica fácil, de modo que o trabalho noturno na agricultura vai ser das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Então, 21 mais 5 agricultura, 20 às 4 pecuária. E o adicional noturno, tanto para a agricultura quanto na pecuária, 25%. Então, o adicional noturno, tanto para a agricultura quanto na pecuária, 25%. E a hora noturna, ela é reduzida a quanto, hein? A nada. Ela é cheia. Ela equivale a 60 minutos. Não há hora ficta, hora reduzida para o trabalho noturno para o empregado rurícola. Esse quadrinho é bem interessante de vocês gravarem, tá? Agricultura e pecuária. Pecuária das 20 às 4, ou então pensa na vaca. Vaca tem 4 patas. Quem acorda às 4 horas dorme com as galinhas. Galinha tem quantos pés, quantas patas? 2. Galinha faz o quê? Bota o ovo, olha o ovinho da galinha aqui. Das 20 às 4, pecuária. Para a agricultura, acresce mais 1 hora aqui, mais 1 hora aqui. Das 21 mais 5. O adicional, tanto na pecuária quanto na agricultura, 25%. E a hora noturna, ela é cheia. Ela equivale a 60 minutos. Ela não é a hora ficta, ela não é a hora reduzida, como você aplica para o empregado urbano regido pela CLT. Tudo bem? Tranquilo? Fácil. Se errar essa, não me conta, hein? Pois bem, vamos seguir nosso tema e falar um pouquinho da variação de jornada. Como assim variação de jornada? É muito simples você pensar numa empresa pequena, onde você tem lá 10, 15 empregados. E esses empregados, esses 10, 15 empregados, vão todos rapidamente lá e assinam um cartão de ponto. Mas pensa numa empresa grande, numa grande empresa. Tem lá uma fila quilométrica para assinar o cartão de ponto. Então, dificilmente todos os empregados vão anotar o cartão de ponto no mesmo horário. Alguns vão trocar o uniforme, ainda vão fazer higiene pessoal, o que for. Com isso, vem o legislador e falou o seguinte, espera lá, vamos estudar um pouquinho dessa variação de horário. De que forma? Pode existir uma variação de 5 minutos na entrada e de 5 minutos na saída.
Então, pode ocorrer uma variação no meu horário, no meu ponto, de 5 minutos na entrada e de 5 na saída. E aí não há que se falar em descontos, nem há que se falar em horas extras. Se for 5 na entrada e 5 na saída, totalizando 10 minutos diários, não há que se falar em nenhuma variação. Então, fica assim, ó. Opa! 5 minutinhos na entrada e 5 na entrada e 5 na saída. Essa variação, totalizando 10 minutos diários, ela é perfeita. Agora, é claro, eu não posso fazer assim, né? 6 minutos na entrada. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então, convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer. Tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, de Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor? Acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.